que cirurgia plástica, ela é a arte de eu entender o sonho do paciente. Não dá para eu querer impor, né, as minhas verdades. Então, se a paciente, às vezes, quer um implante muito grande, a minha função é dizer para ela, olha, esse caminho tem essa e essa consequência. Se você realmente quiser isso, você tem que estar ciente, né? Pois é. E eu não sei se não acontece muito esses casos de eu quero ter o corpo igual a fulana. Pensar que é você na sua melhor versão, não na versão da amiga, nem parecido com a artista da Globo, nada a ver. Isso, como é que foi essa experiência de sair do lado de especialista para ir pro lado de paciente? Como é que foi? Mudou muito, assim, na minha autoestima e até, assim, a questão de me sentir bem comigo mesmo, botar um biquíni, não ficar me preocupando se eu tô com a barriga inchada, se não tá, sabe? Eu fui viajar, fui pra Grécia e fui, só alegria, né? Fazer uma cirurgia plástica é o sonho de muita gente que deseja conquistar a sua melhor versão, seja para recuperar a autoestima ou para ter mais qualidade de vida. Mas afinal, será que tem uma idade certa para fazer uma cirurgia plástica? Quais são os riscos reais e os cuidados que a gente precisa ter depois de um procedimento como esse? E será que dá para ter um resultado natural, daquele tipo que a gente olha e não parece que foi feita uma plástica? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a jornalista Luíse Baini e hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio para nos ajudar a tirar todas essas dúvidas sobre cirurgia plástica, a doutora Patrícia Hamilton, que é cirurgia plástica. Doutora, muito prazer. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Luíse. É uma honra para mim estar aqui para poder falar da minha paixão, da minha profissão, né? E sou muito grata por essa oportunidade. Eu já vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que deve, enfim, ser uma dúvida muito comum dos pacientes, que é saber se realmente tem um momento ideal, adequado para se fazer uma cirurgia plástica. Ou não tem idade certa, dá para se fazer muito jovem, mais idoso. Como é que é isso? A questão da idade depende também do procedimento cirúrgico a ser feito, né? Por exemplo, uma cirurgia de mamoplastia de aumento, né? A gente espera no mínimo 16 anos, que é quando a mama já desenvolveu. Então, a gente também tem que avaliar o momento da fisiologia para poder fazer uma cirurgia que vai mexer na fisiologia e anatomia. E também sempre pesar o que risco, né, e segurança, né? Se o paciente é saudável, a gente também não vai impor, assim, depois que é idoso não faz. Não, o paciente tem um risco cardiológico baixo, um paciente que está preparado psicologicamente para enfrentar uma cirurgia, um pós-operatório, ele tem condições também. A gente não pode... Tem gente que tem um certo preconceito de que, a pessoa é mais velha, então não vai... Para que vai fazer uma cirurgia plástica se é uma senhora, né? E isso é um preconceito, porque a paciente tem direito a realizar os seus sonhos e se sentir bem em qualquer idade. Então, conforme tiver dentro da fisiologia adequada, com segurança adequada, é permitido, sim. Olha aí, a doutora Patrícia já trazendo muitas verdades aqui importantes da gente falar, até porque as pessoas estão vivendo mais. E estão vivendo muito bem, com muita qualidade de vida. Então, nada mais justo que a pessoa se sentir bem consigo mesma e fazer na idade que der na telha, né? Sim. Agora, tem uma coisa que falam por aí, que eu também quero esclarecer, que é aquela coisa, espera amamentar para depois fazer a cirurgia plástica, principalmente para colocação de prótese, porque a mama vai cair, vai ficar mais flácida. Existe isso mesmo? Seria, neste caso, melhor esperar amamentar? É que, o que a gente pensa? Quando a gente faz, após a gestação, o corpo da mulher muda muito, né? Então, se, digamos, foi lá e colocou uma prótese antes de amamentar, provavelmente esse resultado vai se perder. O que eu quero dizer com isso? Veio o aleitamento materno, veio a gestação mesmo, o corpo da mulher vai mudar muito. Então, pode ser que aquela prótese que a gente colocou antes, agora ela fique caída depois da amamentação. Então, se a gente quiser um resultado mais duradouro, o ideal é esperar a gestação. Mas a gente também sabe que isso é muito individual. Porque, por exemplo, eu já tive pacientes que tinham sobra de pele abdominal muito grande e ela queria fazer uma abdominoplastia, só que quando tiver uma gestação vai mudar de novo esse corpo. E isso é interessante pensar o quanto você está disposto e o quanto você precisa dessa cirurgia. O que eu quero dizer? Às vezes é uma menina jovem, tem os seus 20 e poucos anos, não tem namorado, não tem uma previsão de ter uma família ou uma gestação, e aí ela vai ficar aí esperando 10 anos, talvez, com um corpo que ela não se sente bem por causa da gestação. Então, é uma coisa que é individual, né? O paciente que tem que achar qual que é o momento e o que é importante para ele. Mas, sim, a gestação vai mudar o corpo do paciente. Se fizer cirurgia antes disso, de alguma forma perde o resultado.
tem que se pesar, então, o momento da vida também que se tá e ter essa conversa com o médico para avaliar também se a mulher tá prestes a engravidar, vou engravidar daqui a 2 anos, quem sabe espera, né? Mas isso é uma Exatamente. conversa muito individual. É muito individual, é muito, muito, muito individual. Cirurgia plástica é algo que tem que ser personalizado e avaliado conforme até a questão psicológica de cada paciente, o que a pessoa deseja realmente para si, né? E eu não sou mãe ainda, mas eu sei que as mulheres reclamam muito da questão da flacidez, principalmente na parte da barriga, né? Então, nestes casos também a cirurgia plástica pode vir como uma grande aliada, assim, para reconstrução do corpo, né, pós-maternidade. Na verdade, essa questão da flacidez também ela é muito também individual. Ela é imprevisível, né? Tem pacientes que pode ter uma gestação e depois não ficar com flacidez, volta com o corpo normal, assim. Mas tem pacientes que vai ter muita flacidez. Isso depende do colágeno de cada um, depende da anatomia individual do paciente. Então, é difícil prever. Às vezes eu tenho uma amiga agora que ela tava grávida de gêmeos, né? E ela dizia, ai, amiga, será que depois eu vou ter que fazer uma abdominoplastia? Eu falei, não sei, amiga, vamos esperar. Vamos ver como é que vai ficar depois. Nem sempre a gente consegue prever. Né? Claro, com gêmeos deve ser um pouco mais complicado, obviamente, porque a barriga cresce muito mais. Sim. Mas também a questão do estilo de vida, se a pessoa já tem um estilo de vida se exercitando mais, tem um corpo um pouco mais definido, isso também deve fazer diferença pós-gestação, e também né? ela é super jovem, né? Também tem essa questão da idade que é inexorável, né? Então, às vezes, o paciente mais jovem consegue ter volta à anatomia mais rápido também. E a gente sabe que a colocação de prótese de silicone, que vocês chamam de mamoplastia de aumento, é uma das cirurgias plásticas mais realizadas no mundo. Mas tem também o lado inverso, que são aquelas mulheres que têm muita mama e que também existe esse movimento de retirar, até pela questão da qualidade de vida, né? Isso acaba influenciando muito dor nas costas e tudo. Sim, a mamoplastia redutora, né, que é quando a paciente tem uma mama muito grande, hipertrofia mamária, que a gente chama, e aí as pacientes nos procuram para reduzir a mama. E é uma cirurgia que muita gente fala que ela não é só estética, ela é reparadora, porque essa paciente ela vai ter dor nas costas, ela vai ter dermatite de contato da mama, né, porque no verão fica tipo assado ali, assim, falando de uma forma mais assim, comum, né? Uhum. E essas pacientes, elas precisam fazer essa cirurgia. Então, é uma cirurgia que dá muita liberdade, a paciente se sente, né, pode usar uma roupa que quiser, pode colocar um biquíni, pode ficar até sem sutiã. E, na maioria das vezes, esse é o grande objetivo delas. E a gente vê que são perfis bem diferentes. A paciente da mama de aumento com a paciente da mama redutora. Enquanto uma quer, pelo amor de Deus, quer que fique o menor possível, as outras querem colocar, porque não tinham nada e não se sentem... Enquanto umas não se sente feminino o suficiente porque não tinha nada de mama, né? Normalmente esse é o perfil. A outra paciente, ela quer liberdade, ela acha que as pessoas consideram até ela meio gordinha por causa da mama. Todas elas dizem, eu fiz a mama redutora e todo mundo tá dizendo que eu tô mais magra, mas é a mama que diminuiu só, né? Que diminuiu. Então vamos fazer uma fofoca aqui, abrir, né, um espaço aqui nesse podcast para saber o que é tendência, porque a gente viu aí algumas celebridades sem, e aí virando notícia, que agora a moda era não ter muito seio. O que vocês observam no consultório? Tem gosto para tudo ou vocês têm observado um aumento nessa questão de retirar a mama? O que vocês observam mais? No meu consultório eu vejo que tem gosto pra tudo. Vai ter paciente que vai entrar e quer dizer, pelo amor de Deus, quero tirar, quero ficar com a mama bem pequenininha. E vai ter paciente que quer colocar próteses até maiores. E eu não gosto muito de colocar implantes muito grandes. Eu acho que quanto maior o tamanho do implante, maior a taxa de complicação. Essa mama vai acabar cedendo. Então, eu sou um pouco mais conservadora no tamanho do implante. E tem paciente que diz, não, doutor, eu quero maior. Mas eu também acho que cirurgia plástica, ela é a arte de eu entender o sonho do paciente. Não dá para eu querer impor, né, as minhas verdades. Então, se a paciente, às vezes, quer um implante muito grande, a minha função é dizer para ela, olha, esse caminho tem essa e essa consequência. Se você realmente quiser isso, você tem que estar ciente, né? Pois é. E aí, a gente pega a mão do paciente e tenta chegar num consenso, explicando o que é mais saudável, né? Mas também tentando realizar esse sonho da paciente. Talvez essa seja uma das partes mais delicadas, né? Claro, para além da técnica, né? Sim. De toda a questão da cirurgia em si, mas trabalhar com essa expectativa dos pacientes, porque eles devem chegar já com um sonho, né? Com algo idealizado em mente. Sim. E aí tem que se ter uma conversa muito sincera. E é bem difícil, porque também às vezes é difícil de entender o que o paciente quer, às vezes a gente acha que entendeu, no fim não entendeu tanto assim, porque querendo ou não, cirurgia plástica
você chega com um sonho, uma expectativa, né? E você não sabe realmente como que vai ser esse resultado. E, claro, eu como cirurgia plástica tô ali para guiar, para dizer mais ou menos o que esperar, mas às vezes o paciente acaba tendo algumas ideias que a gente nem sempre consegue colocar em prática, né? Então, é, é complexo isso, né? Mas faz parte, acho que é o grande desafio. Até porque às vezes o médico deve falar, explicar o que vai acontecer e como que vai ficar. E muitas vezes o paciente nem escuta, não presta É. atenção, não quer ouvir, tá focado no seu sonho. Então, mas na maioria dos casos devem ficar muito satisfeitos, Sim, a né? grande maioria fica. Mas às vezes eles também não entendem. Isso é bem engraçado, assim. Às vezes, por exemplo, às vezes você explica alguma coisa técnica, o paciente você entende, ah, entendi. Daí depois, quando acontece de verdade, que aí o paciente Mas entende. doutora, você não me falou isso. Mas a pessoa nem tava, tipo assim. É o que eu acho também que é uma questão de que, claro, quando você. Da parte técnica, eu vejo isso todo dia. O paciente nunca viu. Então, existe um intervalo ali de entendimento das coisas, que às vezes a gente acha que explicou, o paciente acha que entendeu. Então, é a comunicação, né? Comunicação é algo muito importante em todas as áreas, mas nessa parte que vai se mexer no corpo, né? É muito importante ter atenção a esse momento e conversar. Eu acho que o procedimento ele começa muito antes da cirurgia em si, Muito que antes. é ter essa conversa e explicar o que é possível para Sim. fazer, né? E eu não sei se não acontece muito esses casos de pela questão até do padrão de beleza imposto pela mídia, pela sociedade, pelas próprias celebridades, né? Das pessoas chegarem e dizerem, ah, mas eu quero ter o corpo igual a fulana. E aí vocês ficam com aquele pepino na mão. Daí tem que saber que não dá, né? Não, nunca o teu corpo vai ser igual ao da fulana. Ah, porque eu quero ficar com o abdômen da Virgínia. Não, não vai ficar. É o teu corpo. Por isso que antes e depois é sempre uma pessoa e depois a mesma pessoa, né? É a melhor versão daquela pessoa. Não existe se transformar em outra pessoa. A gente, né? Ah, tem gente que tem até uma máxima, assim, em cirurgia plástica. Ah, é caso bom, por exemplo, cirurgia plástica boa de um caso bom. Tipo, a paciente já tinha um corpo bonito, você foi lá e lapidou o diamante. Isso é uma coisa, né? Isso é um resultado. Outra coisa é uma paciente que já tem algumas até alterações anatômicas e aí a gente transformar esse resultado em outro. Então, por isso que é sempre pensar que é você na sua melhor versão, não na versão da amiga, nem parecido com a artista da Globo, nada a ver, né? E desconstruir esse imaginário, né? Não, Porque não é é. difícil. Sim, não é. Inclusive, o abdômen da Virgínia, eu procurando sobre cirurgia plástica, apareceu um monte de notícias sobre ela. Imagina quantas pessoas não passam a admirar aquele corpo e a desejarem aquilo, né? Pra Mas si. vai muito além de cirurgia plástica, um abdômen daqueles, né? Tipo assim, tem dieta, tem exercício, tem. É Pois muita é. coisa, né? E tu citou um ponto bem importante, que é lapidar o que já é belo, né? Então, isso também eu ia perguntar, dessa questão do cuidado pré-cirurgia. Se daqui a pouco ter esse cuidado de se alimentar melhor, de daqui a pouco até perder peso, isso faz parte da rotina, dessa conversa com os pacientes, como é que funciona? Isso é fundamental, né? Não existe resultado em cirurgia plástica que não vai vir acompanhado de cuidar desse resultado depois, antes e depois, né? Então, cirurgia plástica, claro, se a gente for pensar em tudo que a gente faz para poder ficar belo, digamos, né? Ah, se maquiar todo dia, é um exercício diário, né? Toma banho, faz maquiagem todos os dias, arruma o cabelo todos os dias. Claro, a cirurgia plástica é um ponto específico, você vai fazer uma cirurgia que vai mudar muito, vai ter o tempo de recuperação e depois não é tão necessário cuidar, assim, é aquela cirurgia e acabou. Porém, depois vai ter exercício físico todos os dias, alimentação todos os dias não tem como achar que só uma cirurgia vai resolver, que só esse momento vai resolver. A gente continua tendo os cuidados diários, mas claro que a cirurgia ela resolve de uma forma cirúrgica, pontual, certas coisas. Por exemplo, sobra de pele vai resolver ali, mas aí dizer que vai ficar com um corpo atlético, lindo, maravilhoso, aí depende dos cuidados que você toma, né? Ao longo da vida. Ao longo da vida. É uma soma. E também não vamos negar outra coisa, né? A parte psicológica, porque existe também a forma como a paciente se vê. Às vezes a pessoa pode estar muito linda, mas ela tem que se sentir bem. Então, existe toda uma complexidade sobre aquilo que é importante para que. Porque, assim, cirurgia plástica é você se sentir bem. Para mim é isso, né? Ah, eu tenho uma flacidez na pele, não me sinto bem, vou lá, faço uma cirurgia, vou me sentir bem. E às vezes, mesmo pessoas que não têm essa habilidade de apreciar o próprio corpo, de se sentir bem, até psicologicamente, às vezes também não vão conseguir ficar feliz com o resultado.
Então, é muito complexo, né? E se acontece de um paciente chegar bem acima do peso, querendo fazer uma lipoaspiração, por exemplo, qual que é a resposta? Aí tem que contraindicar, né? Tem que explicar para o paciente que precisa perder peso. Aí depois que perde peso, volta e faz a cirurgia. Ou seja, é um processo. É um processo. Mas às vezes também a gente vê os pacientes, os paciente é ser humano, né? Também já teve paciente que já perdeu peso para cirurgia, chegou lá bem direitinho, que eu disse, se não perdeu, não vou fazer. Aí foca, perde peso, faz a cirurgia, volta 3 meses, né? Porque a gente acompanha por 1 ano. Aí volta, engordaram tudo de novo. Ai, não é fácil, né? O ideal mesmo é essa mudança de mentalidade para a vida, né? Não fazer só a perda de peso para a cirurgia plástica, mas pensar, bom, já que eu vou fazer, que seja a motivação que faltava para eu realmente mudar de vida. É que tem uma coisa que é engraçado, mas que é verdade. É que o corpo humano, quando faz uma cirurgia plástica, vai perder ali 3 litros de gordura, às vezes perde 1 quilo de pele numa abdominoplastia, por exemplo. Então, digamos, o paciente perdeu 4 quilos em uma cirurgia. O seu corpo entende que, o teu organismo entende que você perdeu muito rápido, então você precisa repor. Então, isso também já é estudado, que os pacientes acabam tendo até mais fome, mais apetite e acabam engordando um pouco depois da cirurgia, porque o organismo entendeu que você teve uma perda muito súbita de peso e que isso não é normal. Então, tem que ter um cuidado redobrado ainda após a cirurgia para não ganhar peso. Isso é bem comum. Inclusive, a gente estava conversando antes de vir para cá, né, sobre a questão do Ozempic, do Mounjaro, que tem muita gente hoje, tem uma febre, uma onda aí. Vocês têm visto também isso respingar de alguma forma no consultório? Sim, primeiro, a principal coisa, eu sempre pergunto para todo mundo se está usando, porque tem que suspender a medicação antes da cirurgia, né? Isso é fundamental. Então, a primeira coisa sempre. Agora já virou quase de rotina perguntar se o paciente está usando. Se o paciente estiver usando, eu peço para suspender. Pede para suspender. A orientação é suspender 3 semanas. Eu peço que suspenda até mais de mês, assim, para eu ficar bem segura. E aí, tá, daí faz a cirurgia. Às vezes é comum a paciente dizer, agora já posso voltar a usar? Pode voltar, né? Mas também não vou negar, assim, que ultimamente tem sido interessante, assim, a gente, como eu disse, acompanha os pacientes por mais de 1 ano, né? A gente acompanha o paciente. E aí a paciente tá voltando e tá super bem, assim. Daí eu falo, como é que você... tô fazendo Mounjaro. Então, acaba até emagrecendo pela medicação, o resultado às vezes fica até mais bonito mesmo. E quanto tempo antes precisa suspender antes da cirurgia? A orientação, né, é 3 semanas, mas eu peço que suspenda mais de mês, assim, que fique 1 mês e meio, por aí. Mas talvez para aquela perda de peso inicial pré-cirurgia, talvez seja interessante. Sim, acho que... Claro, depende de cada caso. Sim. Não estamos incentivando aqui ninguém a tomar por conta própria. Teria que ser realmente consultado com um médico. Com endocrinologista, Eu não faço isso também. Uhum. Não é a minha parte. Mas aí também tem que ter essa conversa e orientar para buscar um endócrino. Eu nunca oriento assim, vai fazer Mounjaro ou alguma coisa, não. Eu sempre digo, perda de peso, procurar o seu endocrinologista, nutricionista, organizar essa perda de peso e voltar. Então, eu não entro nessa área, acho que não é minha área. Eu gosto de fazer tudo muito bem feito, então não vou entrar na área dos outros. E aí, depois que perde peso, volta, suspende a medicação, faz a cirurgia e depois pode voltar. E como é que tu trabalha essa questão da mudança de estilo de vida com os teus pacientes? Isso faz parte já do protocolo, conversar e tentar mudar um pouco a mentalidade? Eu noto, assim, que as minhas pacientes mais dedicadas, assim, todas elas são bem, bem regradas, assim, sabe? Com dieta, com exercício, faz academia, personal, né? Às vezes até elas postam, quero agradecer minha cirurgia plástica, mas também não quero deixar de agradecer o nutricionista, o Pedro, elas marcam todo mundo, assim, e é muito bonito de ver, né? Então, e eu também tento da minha parte dar o exemplo também, né? Eu gosto de fazer exercício, tento cuidar da alimentação. A verdade é que cirurgia plástica sozinha não faz milagre. Não. É um recurso muito importante, que ele é definitivo, você vai cortar a pele, enfim. É um recurso importante, definitivo, cirúrgico, mas ele sozinho não faz milagre, né? Então, por isso que é importante ter essa mudança de mentalidade. Mas acho que também as pessoas, quando vão passar por uma cirurgia como essa, um procedimento, né, tão importante como esse, acho que também a pessoa se motiva um pouco a mudar, né? Então, é toda uma mudança de vida, né? Sim. O que há por trás de uma cirurgia plástica não é simplesmente a cirurgia, muda tudo. Né? E acho que tem algumas pacientes, assim, claro, não são todas, mas a gente vê que tem algumas pacientes que aquilo realmente era o sonho da vida delas. E aí a gente vê que depois é como se tivesse dado
pontapé inicial para que ela conseguisse se sentir ainda melhor e aí cuidar mais de si. É muito bonito de ver quando isso acontece. Deve ser muito gratificante. É muito legal. Como cirurgia plástica, poder acompanhar essas histórias de vida, ver o antes e depois, e as pacientes voltarem ao consultório e dizerem, ai, mudei de vida. Parece que tudo flui melhor, né? Quando a gente tá bem consigo mesma. Então é uma mudança completa. É o que eu acredito. Vamos falar um pouquinho das técnicas também, porque eu sei que hoje tá muito em alta a tal da lipo HD. Então explica pra gente qual que é a diferença dessa técnica pra convencional. Então, mais ou menos, assim, tem várias técnicas de lipo HD também, né? Mas, de regra, quando a gente faz uma lipoaspiração, existe a pele, a gordura, né? E a lipoaspiração convencional sempre foi lipoaspirar tudo na mesma profundidade. Então, ficava tudo lipoaspirado uniformemente no abdômen. E aí, muitas vezes, tinha pacientes que não gostavam, por exemplo, até hoje tem gente que reclama assim, é abdominoplastia, o abdômen ficou esticado, reto, sem nenhum relevo. A gente sabe que o abdômen, né, ele tem o relevo da musculatura. Então, com o passar do tempo, as técnicas foram avançando e as pessoas pensaram, não vamos mais deixar aquele abdômen liso, assim, quase que chapado, né? Vamos dar um relevo para esse abdômen. E aí, uma das técnicas de lipoaspiração HD, que seria uma lipoaspiração de definição, é lipoaspirar em profundidades diferentes para que se tenha o relevo. Tá, mas aí vem gente com a cabeça, daí tem gente que diz, não, mas eu não quero ficar com os gominhos, mas não necessariamente. Por exemplo, eu não faço os gominhos numa lipoaspiração de definição. Patrícia, mas isso sou eu não acho muito bonito aquelas linhas transversais do gominho, né, feito com cirurgia plástica. Na minha opinião, eu não acho bonito. Mas quando a gente faz a linha média do abdômen, as linhas semilunares, que é aquelas linhas longitudinais, fica bem bonito. Não fica com aquela cara de falso, né? Seria um meio termo. E dá um relevo no abdômen. Tem gente que chama isso de lipoaspiração de média de definição. Essa aqui é só as linhas longitudinais. E seria de alta definição quando faz os gominhos. Não gosto dos gominhos, mas isso é muito individual. Tem gente também que chama de lipoaspiração de média definição, deixar o retalho no caso, tentar lipoaspirar o máximo que puder, né, em todas as profundidades, para que apareça o músculo da pessoa. Então, essa é outra técnica também. Então, aí lipoaspira bastante, faz uma lipoaspiração mais agressiva, por assim dizer, e aí, se o paciente tiver uma musculatura definida, essa musculatura naturalmente irá aparecer. Olha aí a vantagem para quem já faz musculação, exercício, se cuida. Então isso é um outro tipo de técnica. Também tem ainda mais uma terceira técnica, que o pessoal, enfim, atualmente se fala muito, que é enxerto de gordura dentro do músculo. Então, pega a gordura e enxerta dentro do músculo e o músculo ele fica gordinho, hipertrofiado. Então, faz uma lipoaspiração e ainda hipertrofia o músculo dessa forma. Também não faço, né? Mas é uma técnica que se fala muito, foi inclusive um gaúcho, né, que fez essa técnica e está sendo difundida no mundo inteiro. Mas todas essas são lipoaspirações de definição, que é para dar um relevo no abdômen, né? E eu acho que uma das grandes dúvidas que deve chegar lá para vocês é se realmente vai ficar um resultado natural. Tem como uma lipo HD ficar natural? Sim, acho que tem muito, né? Mas aí... E aí, claro que vai disso. Tem como ficar natural. Por exemplo, se for fazer uma lipoaspiração dessa que eu te falei, que lipoaspira agressivamente mais o retalho e daí só aparece o músculo da pessoa, essa é a mais natural, porque daí vai aparecer o que é dela. O que é da pessoa. E fazer a marcaçãozinha, assim, das linhas semilunares, da linha média, eu acho que fica super natural, né? Eu, como paciente, fui paciente disso, assim. Pois então, aproveita e conta, porque eu ia te perguntar isso, como é que foi essa experiência de sair do lado de especialista para ir pro lado de paciente, como é que foi? Foi muito interessante, assim, foi muito interessante, porque... A primeira coisa é que eu sabia exatamente tudo que eu ia passar, né? Então, é diferente do paciente que não tem ideia, às vezes, do que realmente vem num pós-operatório, né? E a gente sempre diz que o paciente passa pela fase do arrependimento, né? Então, as primeiras 15 dias, 2 semanas, o paciente está arrependido, pensou, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui, né? E aí, depois do 3º mês, eles já querem fazer outra, né? Normalmente é assim, aí esquece do sofrimento. Mas eu passei pela fase do arrependimento de uma forma, assim, bem importante, porque eu trabalho em 4 cidades, né? Então, eu perdi, assim, a autonomia, foi muito difícil, eu quase enlouqueci como paciente, né?
E eu acho que isso me deu uma posição diferente de enxergar como as pacientes ficam, né? Porque às vezes as pacientes elas ficam assim um pouco mais até alteradas assim psicologicamente. E às vezes eu pensava, meu Deus, mas é só uma cirurgia. Daí quando eu vivi isso, eu vou te dizer que eu acho que eu consigo me colocar melhor no lugar delas, Nada assim, como sentir na pele na o que elas pele. falam É. todos os dias, né, no consultório, Isso. pós-cirurgia. E depois a mesma coisa. Depois de 3 meses, 4 meses, eu já tava amando. Por que que eu não fiz isso antes? Aí você já fica pensando, daqui a pouco eu faço outra coisa. Mas mudou muito, assim, na minha autoestima e até, assim, a questão de me sentir bem comigo mesmo, botar um biquíni, não ficar me preocupando se eu tô com a barriga inchada, se não tá, sabe? Eu fui viajar, fui pra Grécia e fui, só alegria, né? Então foi muito bom, assim. Eu vi umas fotos, lugares paradisíacos e se sentindo bem consigo mesma, de biquíni, tá tudo É, certo. Então, muito isso é bom. importante também, né? Poder trabalhar essa questão da autoestima com as mulheres e ver como isso é transformador, Sim. né? Agora, quanto tempo antes precisa se programar? Porque eu vi ali nas tuas redes que tu disse que já estava pensando em fazer para essa viagem, né? Então, o que que o ideal em termos de programação, de antecedência? Como que deve ser feito esse plano? Olha, eu sugiro 3 a 4 meses. Digamos, você tem um evento e quer fazer uma cirurgia plástica 3 a 4 meses de antecedência desse evento. Foi isso que eu fiz. Fiz a minha cirurgia início de abril, fui viajar final de julho, agosto ali. Mas isso tudo depende de qual procedimento. Se é uma mamoplastia de aumento, um mês é bem tranquilo, uma cirurgia muito tranquila. Agora, uma mastopexia, uma mama redutora, uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, aí o ideal é esperar uns 3, 4 meses. Antes de 3 meses, eu nem gosto muito de fazer fotos de antes e depois, porque o paciente ainda está muito inchado. Então, 3 meses é o mínimo, assim. O que que tu fez no... Tu fez em ti, não. O que que fizeram em ti, né? Porque não tinha como tu te operar. Mas como que foi? O Bruno foi meu colega de residência, né? Eu conversei com ele e falei, Bruno, eu queria fazer uma lipo, você faz? Ele falou, faço. Aí o Bruno me operou. Então a gente fez uma lipoaspiração de média definição, a gente marcou só a linha média, as linhas semilunares, enxerto no glúteo. E aí depois eu chamei a doutora Fernanda Sampaio também, ela fez uma blefaroplastia em mim. Na verdade, eu não tava esperando a blefaro, daí uma amiga minha disse pra mim, Patrícia, já que você vai fazer, faz essa pálpebra, né? E eu falei, será? Eu não tinha nem pensado nisso, assim. Aí eu falei, não, quem sabe é uma boa ideia. Aí falei com a Fernanda, ela fez no mesmo ato cirúrgico, só que daí Pra dois aproveitar. cirurgiões, E Pra também aproveitar foi a muito bom. anestesia, Isso. tudo. E daí acabou sendo muito, muito bom pra mim. Às vezes também. Isso é interessante, assim, eu tenho muita dificuldade de oferecer uma cirurgia para um paciente, porque eu acho que isso tem que ser bem individual, né? Acho que você não pode chegar para alguém e dizer, fulano, faz tal coisa. Mas nesse caso que a minha amiga falou da pálpebra, foi certeiro, assim, foi muito bom, porque eu não conseguia nem passar mais maquiagem, a pálpebra realmente já tava ficando assim acima do olho. E aí foi bem legal, assim. Duas coisas aí. Primeiro, um comentário, né, sobre a questão da técnica que tu acabou fazendo em ti, o que tu acredita, o tipo de beleza que tu acredita e que tu aplica nos teus pacientes. Então, isso é muito legal. E segundo, que, na verdade, é uma experiência diferente, né, poder viver como paciente tudo isso. Então, deve ser muito interessante, né, poder passar por tudo isso. Agora, uma pergunta que eu ia fazer, dessa questão da associação de procedimentos. É uma coisa comum? Tem risco? Tem que ser muito bem pensado? Como é que funciona essa questão? Quanto maior o tempo cirúrgico, maior o risco cirúrgico. Então, uma cirurgia que ela é segura é uma cirurgia breve. Então, se eu associar procedimentos, tem que ser procedimentos que é possível associar e que não aumente muito esse tempo cirúrgico. Então, uma blefaroplastia é uma cirurgia muito simples. Eu fiz uma blefaroplastia superior, que é só a pálpebra de cima. Associar uma lipo é tranquilo, muito tranquilo, porque é uma cirurgia de pequeno porte. Quanto maior a quantidade de procedimentos, maior o risco, maior o tempo cirúrgico. A gente também, isso é uma coisa que eu sempre deixo claro. Cirurgia plástica é um trabalho artesanal, né? Então, se eu, como cirurgiã, eu sei que se eu demorar muito na cirurgia, eu tô aumentando o risco do paciente. Então, eu tô sempre, de alguma forma, preocupada com isso. Então, se a cirurgia for muito longa, às vezes eu não vou conseguir dar nem muita atenção aos detalhes. Então, eu sempre digo pro paciente, eu quero fazer... Às vezes a paciente chega lá, eu quero fazer mama e abdômen. Bom, então tu sabe que talvez mais pra frente vai ter que ter algum retoque, algum ajuste, porque eu tive que fazer isso rápido e eu não consegui dar toda a atenção que eu gostaria aos detalhes. Se você fizer só o abdômen, com certeza eu vou entregar um resultado mais refinado. Mas é claro que a gente também entende que as pacientes às vezes querem fazer o procedimento tudo junto, porque é uma recuperação só. Por exemplo, se fizer só a mama, 30 dias de recuperação, só o abdômen, 30 dias. Faz os dois juntos, é só
30 dias, né? Não vai somar. Então, a gente tenta pesar e também tenta selecionar os pacientes que isso pode ser feito ou não, né? Ah, depende muito de cada caso. Sim, porque tem paciente que a mama é bem pequena, vai reduzir essa mama é rápido. Uma mama muito grande vai reduzir a mama, daí é bem mais demorado. O abdômen, então, tudo é uma questão de anatomia muito individual, O né? que seria mais comum de associar? O que mais associa hoje é a mama e abdômen. Às vezes vai querer associar alguma outra coisa, nesse caso, eu já fiz mama de aumento com pálpebra, né? Vai variando assim, mas de Sim. regra é mama e abdômen, que é a associação mais comum, tem até um nome que se chama mommy makeover, né? Ah, é? Sim, essa associação de fazer a cirurgia da mama e do abdômen tudo junto recebe o nome de mommy makeover, que é a cirurgia da mamãe, porque é a mama e o abdômen que muda depois da gestação. Entendi. Ó, tem até nome agora para isso. Tem nome. Mas aquela história de se transformar por completo dos pés à cabeça não é indicado porque a prioridade é a saúde e a vida do paciente. Sim, sim. Não, e depois não consegue nem ficar bom também, né? Como eu disse, porque a gente tem... É humanamente impossível. Não dá, não dá. Então, às vezes, é melhor focar em uma coisa e fazer bem E bem feito do que... direitinho. E essa questão do pós-cirúrgico, né? Que tu falou que tu teve ali o teu período de arrependimento nos primeiros meses. Sofrido. Pois é, como que é esse pós-procedimento? O que dá para se dizer para os pacientes? Porque eu sei que hoje em dia todo mundo leva uma vida muito corrida. Então, né, tu falou ali 4 cidades, então a perda de autonomia impacta demais. Como que é esse pós-cirúrgico? Então, pra mim foi sofrido, assim, mas isso também é individual, né? Eu tive uma paciente que, inclusive, fez uma mommy makeover, que é uma cirurgia bem grande, e ela disse, doutora, eu não tive fase do arrependimento. Às vezes o sonho da pessoa é tão grande que ela não, né? Mas isso é individual e também depende do procedimento cirúrgico feito. Mamoplastia de aumento, que a gente faz de recuperação rápida, quase nem tem fase do arrependimento, sabe? Agora, uma lipoaspiração, né? Lipoaspiração de abdômen, costas, enxerto, é uma cirurgia maior. Então, aí tem que, né? É mais difícil o pós-operatório. Então, depende também do procedimento que vai fazer. Mas é isso, tem que se cuidar, vai ter que usar malha, vai ter que usar placa, a gente faz uso do taping, né? Tem o acompanhamento com o fisioterapeuta, então tudo isso tem que estar preparado. Tem que sempre preparar aí uns 30 dias de cuidados de pós-operatório para que tudo corra bem. Mas o arrependimento vem mais pela perda de autonomia ou pela dor? Ou pelos dois? Não necessariamente, eu acho. Falando por mim, não foi pela dor, pela perda de autonomia. Mas quando você imagina assim, como que eu imagino que seja a cabeça do paciente, né? O paciente foi lá e fez uma cirurgia plástica, querendo ou não é barato, né? É caro. Aí sai do centro cirúrgico, tá inchado, tá com dor, tá usando malha. Mal consegue ir no banheiro sozinho, entendeu? Então você gastou, mas o resultado tá longe de ser aquilo. E às vezes na primeira semana você nem tem uma ideia do que realmente vai ser esse resultado. Então é um momento difícil para o paciente, entende? Sim. Vai levar 3 meses para ele sentir aonde foi esse dinheiro que ele investiu, entendeu? Então é um momento complexo, né? Então os primeiros 30 dias são os mais complicados. Os 15 primeiros são os piores, assim, depois melhor. Depois depois vai melhorando, vai minimizando. E pela questão da retomada das atividades, né? Falou 30 dias, mas 30 dias é o geral. Mas, por exemplo, para dirigir, para voltar ao trabalho, para voltar à academia, que deve ser mais complicado, como é que são essas recuperações? Depende do trabalho. A grande maioria dos pacientes tem um trabalho mais burocrático, daí não tem problema se voltar antes de 30 dias, né? Por exemplo, sei lá, tem um trabalho que você não carrega peso, que você não tem grande esforço físico, né? Não tem problema no computador, coisas assim, pode até voltar antes. Dirigir, quando o assunto é mastopexia, aí eu peço 30 dias mesmo, tá? Porque a cirurgia da mastopexia corre o risco de abrir algum ponto, se fizer algum esforço com os braços, então eu peço para que não faça isso por 30 dias. E a academia, estando tudo certo, deu 30 dias, tá tudo cicatrizadinho, pode voltar devagarzinho, né, com noção, assim, bom senso. Quanto tempo depois? Normalmente com 30 dias dá para voltar. Ó, a gente já tá, para quem tá pensando aí em fazer uma cirurgia plástica, a gente já tá esclarecendo várias perguntas que devem chegar no consultório. Mas, doutora, quando que eu vou poder voltar para as minhas coisas? Porque, querendo ou não, isso impacta totalmente na rotina. Então, a pessoa tem que se programar muito bem para isso, né? E esse cuidado pós-cirúrgico é super importante, inclusive para ver um resultado a longo prazo, né? Sim, é muito importante. Tem que se cuidar bem direitinho e tem que pensar também isso, né? Existe um investimento, tanto financeiro quanto um investimento de energia que a pessoa
colocou nessa cirurgia, então se cuidar é o mínimo, né? Mas sempre é importante reforçar e bater nessa tecla quando tá o paciente lá na frente, na mesa, ouvindo, né? Porque às vezes as pessoas querem acelerar o processo e isso pode acabar custando caro. Pode, né? Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho do teu trabalho, porque tu já nos antecipou aqui que são 4 cidades, então eu imagino que a doutora Patrícia viva na estrada, né? Numa correria louca. Foi difícil, inclusive, da gente marcar esse podcast aqui, demorou meses para que a gente conseguisse gravar. Mas como que funciona essa questão da avaliação? Depois tem as consultas, falou que é um acompanhamento de 1 ano. Explica pra gente como é que funciona. Eu trabalho em Porto Alegre, trabalho em Criciúma, Timbé do Sul e também em Florianópolis. O ideal é que no primeiro mês tenham consultas semanais. Então, eu vou uma vez por semana para Criciúma e Timbé do Sul, que é bem pertinho, né? E acompanho esses pacientes. Então, a gente vê uma vez por semana até fechar um mês ou até tudo tá cicatrizado. Se às vezes tem alguma coisa que deixou esse pós-operatório um pouquinho mais prolongado, eu vou continuar vendo uma vez por semana até ficar tudo bem direitinho. Depois que cicatrizou, que tá tudo certinho, a gente vê com 3 meses, que é quando começa a desinchar e a gente tem uma noção do resultado, 6 meses e 1 ano, que é o que a gente fala que é o resultado final. Então, esse é o acompanhamento que a gente faz das pacientes. É um projeto, né? É um projeto. Fecha com 1 ano, daí fecha com chave de ouro. Isso. E depois da avaliação prévia, eu cheguei lá na doutora Patrícia e falei da minha vontade de fazer uma cirurgia plástica. A partir daí, tem outras consultas ou já daria para se partir pensando em fazer a cirurgia mesmo? Não, porque faz a cirurgia... Desculpa. Faz a consulta, né? Que a paciente vai lá... Conversa, tira suas dúvidas. Fizemos um planejamento, explicamos, ajustamos expectativas, vemos o que é possível ser feito, né? E depois disso vai ter os exames pré-operatórios. Aí vai realizar esses exames, traz os exames mostrando, né? Como que tá, tudo certinho. E depois agenda a cirurgia. Nesse meio tempo também acaba tendo uma consulta com o anestesista. Com anestesista também. Isso. Ou seja, é uma equipe multidisciplinar também. Sim. Tinha falado da questão até do fisioterapeuta, que é super importante no pós. Então, é uma equipe completa. Cirurgião plástico não faz trabalho sozinho. Não faz, né? Impossível. E aí também, sim, daí a gente sempre indica, né, que faça o acompanhamento com o fisioterapeuta e acaba passando também consulta com o fisioterapeuta. Perfeito. Bom, a gente já vai se encaminhando para o final da entrevista, mas antes eu queria te perguntar sobre um tema que a gente vem observando muito, que é a questão da naturalidade, né? As pessoas buscando cada vez mais resultados naturais. Inclusive, a gente tem visto isso nos procedimentos estéticos não cirúrgicos, né? Pessoas que estão, muitas vezes, tirando os preenchimentos ou colocando menos. Afinal, é possível a gente ter um resultado natural na cirurgia plástica? É muito possível, sim. Acho que ninguém quer fazer uma cirurgia plástica para ficar com cara de cirurgia plástica, claro, né? Na grande maioria das pessoas, a pessoa quer... Como que surgiu a cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica surgiu depois, né, da Segunda Guerra Mundial, que os pacientes acabavam ficando desfigurados, né? O rosto, tudo isso. E aí faziam máscaras nesses pacientes que eram desfigurados, para que pudesse usar. Com o tempo passaram a fazer cirurgias para que esses pacientes se sentissem bem. Então, cirurgia plástica, ela não é para deixar, em teoria, né? Enfim, por definição, não é para deixar alguém mais bonito do que outro, é para colocar esse paciente dentro da normalidade, né? Para que, por exemplo, na época que você visse, esses pacientes eles não estivessem desfigurados, eles não assustassem as pessoas. Então, quando você faz uma abdominoplastia, não é para que você fique com um abdômen lindo, perfeito, é que você tem um abdômen dentro da normalidade, não aquele abdômen que está sobrando um monte de pele, aquela mama que a paciente não consegue nem se movimentar porque está muito grande. Então, o objetivo da cirurgia plástica é, sim, a naturalidade e fazer parte daquilo que a gente considera o normal, né? Então, a gente busca isso, porque ninguém quer fazer uma abdominoplastia para ficar com cara de abdominoplastia. A gente quer fazer uma abdominoplastia para ter um corpo bonito dentro daquilo que a gente considera normal no dia a dia. E para ser lapidado aquilo que já é belo. Sim. Que foi o que tu tinha comentado no início da entrevista, que eu acho que a ideia é essa, a gente não perder a nossa identidade, né? Mas que a gente olhe e diga, nossa, que corpo bonito, né? E não consiga entender muito bem da onde vem aquilo. Mas será que tem plástica mesmo? Aquela coisa que a gente olha e fica na dúvida. Na dúvida. De tão natural que é. Que ficou. Agora, também um ponto super importante que a gente precisa falar
é da importância de buscar profissionais qualificados, porque infelizmente a gente tem visto aí todo dia na mídia tem notícia de complicação em procedimento estético, pacientes que muitas vezes morrem por conta disso, né? Pacientes escolhendo profissionais pelo Instagram, o que deve ter muito na área da cirurgia plástica. Então, qual dica tu deixaria, né, para quem está nos assistindo, quais cuidados tomar na hora de escolher o profissional? Isso é uma realidade bem complexa no Brasil hoje. Acho que a primeira coisa que tem que se informar não é a quantidade de seguidores do médico, né? E sim ter certeza de que é um cirurgião plástico mesmo. Hoje a gente vê, inclusive, médicos que não têm especialidade que fazem cirurgias plásticas. Então, a primeira coisa é procurar ver se esse médico tem um CRM ativo, se ele tem o RQE da cirurgia plástica, isso é o básico, né? E depois é conversar com outras pessoas. Claro, se você tiver amigos dentro da área, fica ainda mais fácil, porque aí a gente conhece, a gente sabe melhor como que é. Mas o ideal é isso. Também acho que não pode ter, isso também é importante, não pode se afobar. Primeira consulta que fez, já, às vezes, sei lá, seleciona 5 médicos que você gosta, né? Vai em mais de uma consulta. Você pode conhecer a pessoa pelo Instagram, né? Olha ali, vê se essa pessoa ela se aproxima daquilo que você deseja e vai em várias consultas, ver qual a pessoa que você se sente melhor, né? Porque eu acho que a relação médico-paciente, ela é muito peculiar. Também tem que ter uma pessoa que você se sinta bem, né? E isso a gente consegue, claro, no Instagram a gente tem uma ideia de quem é esse profissional, mas eu acho que a consulta é o melhor momento. Então, hoje, se eu fosse assim uma pessoa leiga, eu faria isso. Primeira coisa, pesquisar se a pessoa é realmente médico, se a pessoa realmente é cirurgião plástico, se faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e depois escolheria uns 5 profissionais que eu confiasse, ou que ao menos eu achasse que seriam interessantes de conhecer, e iria nas consultas. Essa dica é super importante. Primeiro, RQE é Registro de Qualificação de Especialista. Então, entrar no site do CREMERS, Conselho Regional de Medicina, colocar ali o nome do médico, ver se tem um registro de qualificação, porque assim tu vai ter a certeza de que realmente está sendo atendido por um profissional que estudou, e a formação a gente sabe que não é pequena, né? São quantos anos mesmo? São 6 anos de medicina, mas quantos de cirurgia plástica? Tem cirurgia geral, depois tem a plástica, né? A formação é muito longa, né? Eu, no meu caso, foram 4 anos de cursinho, 6 anos de medicina, depois 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. 15 anos estudando para hoje poder estar aqui conversando com propriedade. Então, isso é super importante. E, claro, essa questão de poder conversar com vários médicos e ter uma sintonia com o médico que vai atender, afinal, tu vai estar entregando o teu corpo, que é o teu bem mais precioso, né? Sim. Então, tem que haver essa relação de confiança. Isso é super importante. E antes da gente encerrar, nosso tempo aí já está chegando no final, mas eu queria te pedir para deixar uma dica aí para os pacientes para as pessoas que estão nos assistindo e que tem o sonho de fazer uma cirurgia plástica, mas que acha que está ainda num horizonte muito distante, que tem medo, que tem receio, que não sabe se é para ela. O que daria para se dizer para essa pessoa? Eu acho que cirurgia plástica, ela pode transformar o corpo da pessoa e se a pessoa também se sentir bem com isso, pode transformar a forma como ela se vê. E quando a gente se vê melhor, quando a gente se sente melhor, a gente consegue ser melhor até para o outro, né? Então, se sentir bem, eu acho que é fundamental, e a cirurgia plástica é um recurso para isso, mas também não só o único, né? Se você deseja fazer uma cirurgia plástica, é importante que você estude a respeito, que você se informe, né? Não pelo chat GPT, desculpa, né? Verdade. Tem que buscar fontes confiáveis. Como esse podcast. Exatamente. Desculpa interromper, mas não podia perder a piada. Mas é verdade. Acho que a pessoa tem que se informar, tem que ver o que faz sentido para essa pessoa, procurar alguém que ela confie, porque é um momento de muita vulnerabilidade, né? Você realmente deixa a sua saúde, o seu corpo na mão de uma equipe médica, né? E tem que ser com alguém que você se sinta bem. Aí, doutora Patrícia Hamilton, cirurgia plástica, nos trazendo muitos conhecimentos e informações sobre esse universo da cirurgia plástica. Acho que foi muito importante a gente poder discutir um pouco mais sobre esse assunto, trazer um pouco mais para a realidade das pessoas, do seu dia a dia, para ver que não é algo que está tão distante assim, que é um sonho possível de se realizar, desde que seja planejado, né, com organização, com antecedência. Então, muito obrigada pelo nosso bate-papo hoje, foi muito legal te ter aqui. Muito obrigada mesmo.
E muito obrigada também a você que ficou conosco aqui até o final. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like. Se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários, porque a doutora Patrícia vai responder. E se tu já passou por alguma cirurgia plástica, compartilha a tua experiência conosco, porque ela pode ajudar também quem está pensando se dar esse passo ou não. Tá certo? Então, muito obrigada pela sua companhia, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!